Desde o começo dos conflitos entre Rússia e Ucrânia na semana passada, o Bitcoin ele vem valorizando cerca de 10%. E isso vai muito de encontro, com o que a maioria pensa ou pensava. Porque o que acontece em um cenário de crise econômica, de recessão mundial, é que as pessoas tendem a sair dos ativos que possuem mais risco e irem para ativos de menos risco. E também o que é senso comum é que as criptomoedas, elas são os ativos de maior risco, do mercado. Então, por que será que, diante do pessimismo que tem do mercado, o Bitcoin ele vem se valorizando e todas as criptomoedas em geral? E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Primeiro, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal. Eu falo sobre investimentos, sobre economia, sobre finanças pessoais. E se você tem interesse sobre esse assunto, se você quer começar a investir ou já investe, eu tenho certeza que os vídeos que eu faço aqui podem te ajudar de alguma forma. Então, a minha principal tese para que o Bitcoin esteja se valorizando durante esse momento é que as pessoas elas estão começando a enxergar o Bitcoin como uma potencial reserva de valor. E estão começando a enxergar a real utilidade das criptomoedas, e como que elas podem ser úteis em momentos como esse que estamos passando agora. Então, para isso, a gente precisa entender o que é uma reserva de valor. Então, pelo nome, a gente consegue entender um pouco, É um ativo onde ele geralmente se valoriza quando tem esses momentos mais difíceis de economia mundial. São ativos que já se provaram no tempo e costumam ser ativos muito sólidos, de muito valor intrínseco. Então, o exemplo mais comum que a gente tem é o ouro, O ouro é um ativo que se provou ao longo do tempo e sempre quando tem qualquer tipo de crise, foi assim em 2008, foi assim em 2020, o ouro ele tende a se valorizar, porque as pessoas elas saem dos ativos de mais risco, saem da bolsa de valores e colocam seu dinheiro em renda fixa ou colocam seu dinheiro em ouro, porque é um ativo mais sólido. Então o ouro ele tende a se valorizar quando acontece esse tipo de coisa. Então o que é que faz o Bitcoin ser uma potencial reserva de valor, Então nesse vídeo aqui eu gostaria de elencar dois principais motivos que, na minha visão, é o que faz o Bitcoin ele ter esse valor e faz ele ser tão útil assim em momentos de crise. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar em destaque é que o Bitcoin é uma moeda descentralizada. Então, o que é que isso significa? Uma moeda centralizada é uma moeda que tem uma instituição ou um governo que regula e tem controle sobre aquela moeda. É assim com o real, é assim com o dólar. Aqui no Brasil a gente tem o Banco Central e o governo, que controlam a emissão de real, de moeda dentro do mercado, que controlam a liquidez, a taxa de juros. Então eles têm total controle, sobre a moeda. E algo interessante também, há alguns poucos anos atrás, a gente passou por um período aqui no Brasil onde teve um confisco, na época do presidente Collor. Então isso mostra muito a fragilidade de moedas centralizadas. Simplesmente do dia para a noite, muitas pessoas perderam todas as suas economias, que foram confiscadas pela União. É evidente que hoje isso é um pouco mais difícil de acontecer no nosso país, porque depois desse acontecimento houve uma emenda na Constituição, que para que isso possa acontecer hoje tem que passar pelo Congresso. Então, torna o processo um pouco mais lento, sendo assim mais difícil de acontecer. Uma vez que quando começasse esse processo de passar pelo Congresso Nacional, todas as pessoas iriam fazer uma corrida bancária, retirar suas economias do banco, e isso causaria um efeito muito mais catastrófico do que o próprio confisco. Mas isso é outro assunto. Então, e essa mesma história, de confisco de dinheiro, de regulação, aconteceu pouco tempo atrás com a Argentina, aconteceu acho que um mês atrás com o Canadá, e agora também está acontecendo com a Ucrânia, por conta da situação que eles estão passando. Então, essa é a fragilidade de uma moeda centralizada, porque a qualquer momento pode acontecer esse tipo de coisa, e assim, a gente simplesmente não consegue prever, nem saber quando ou como vai acontecer. Então, o Bitcoin ser uma moeda descentralizada significa que ela não possui nenhum centro, nenhuma instituição por trás, mas ela possui várias instituições. Então o significado é esse, é que existem várias instituições que fazem o intermédio, do Bitcoin. E essas várias instituições são as corretoras.
mas é muito importante deixar claro que as corretoras elas não têm controle nenhum sobre o Bitcoin. Elas simplesmente estão ali para fazer o intermédio entre o comprador e o vendedor. E também a gente sabe que não necessariamente a gente precisa utilizar corretoras para negociar Bitcoins, né? Tem algumas outras maneiras já hoje onde você pode ter a sua própria carteira digital e negociar Bitcoins livremente, né? Tipo, diretamente com outra pessoa. Só que isso, óbvio, vai envolver um risco muito maior, principalmente quando você não conhece a outra pessoa que tá do outro lado fazendo a negociação. Então a corretora ela traz esse ponto, né, de fazer o intermédio para que possa garantir a segurança entre o comprador e o vendedor. E o que a gente vê é que existem várias corretoras de Bitcoin, só que também existem várias corretoras, né, que negociam ações na bolsa de valores, mas a diferença de existirem várias corretoras no Bitcoin é que todas as ações, todos os fundos imobiliários, todos os ETFs, eles são negociados na B3, né, na Bolsa Brasil Balcão. E todas as ordens de compra e venda que são enviadas de todas as corretoras são negociadas dentro da B3. Mas as corretoras de Bitcoin é como se cada corretora tivesse o seu mercado. Então o que você vai perceber é que em cada corretora de Bitcoin, se você entrar agora, você vai ver que em cada corretora o Bitcoin vai ter um preço diferente. Todas as corretoras, o Bitcoin ele vai estar com um preço diferente, porque são pessoas diferentes negociando em um local diferente. E o que é que forma o preço, né? É a relação entre o preço que estão querendo comprar e o preço que estão querendo vender. Então, como tem pessoas diferentes negociando, pessoas diferentes vão querer comprar ou vender por preços diferentes. Então, isso faz com que cada corretora de Bitcoin ela tenha um preço do Bitcoin diferente. Mas isso é só um exemplo para mostrar que o Bitcoin ele é descentralizado, que ele não depende de uma instituição para ser negociado, ele não tem regulação sobre ele. E isso reduz completamente o risco de calote, o risco de confisco e os outros riscos, né, que as moedas comuns, as moedas fiduciárias, né, que a gente chama, que é o real, o dólar, o euro, trazem para nós. E um exemplo trazendo para nossa realidade hoje, né, para que a gente possa entender, é que eu fiz inclusive um Reels sobre isso, que está aí no canal, que alguns cidadãos ucranianos que perderam acesso às suas economias porque o governo bloqueou, né, todas as contas bancárias, essas pessoas que perderam seu acesso, algumas delas tinham algum dinheiro em criptomoedas, em bitcoins, em ethereums e até em NFTs também. Mas esse valor que elas tinham nas criptomoedas, o governo não consegue regular. Então elas vão ter aí algum dinheiro para que elas possam recomeçar a vida, né? Seja em outro país que elas estão refugiadas ou dependendo do que acontecer com a Ucrânia, na própria Ucrânia mesmo. Então olha só, isso é um dos pontos que está contribuindo para as pessoas mudarem a visão, né? Que elas estão enxergando qual valor as criptomoedas podem trazer para nós. Outra notícia mais recente também é que foram feitas doações milionárias de bitcoins para a Ucrânia para que elas pudessem comprar armas de guerra. Porque o Bitcoin ele pode ser enviado de uma forma muito simples, né? O Bitcoin é uma moeda digital, então pela internet você consegue enviar bitcoins para outras pessoas e novamente não tem nenhum intermediador ali para regular a operação ou fazer qualquer coisa que iria prejudicar. E outro ponto também muito importante é que agora a moeda ucraniana ela perdeu muito do seu valor, né? E ela pode inclusive até deixar de existir no futuro, dependendo do que vai acontecer. Então fazer alguma negociação, qualquer que seja, usando a moeda ucraniana, seria algo muito difícil de acontecer. Mas com as criptomoedas facilita bastante. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar é que o Bitcoin ele é um ativo deflacionário. O que é que isso significa, né? Um ativo inflacionário é um ativo que ele pode perder o seu valor, que ele pode desvalorizar de acordo com a quantidade que ele tem no mercado. Então, por exemplo, o real é uma moeda inflacionária. Por quê? A qualquer momento pode ser injetado mais real na economia, pode ser criado, né? É o que a gente chama de imprimir dinheiro, né? O real ele pode ser impresso, pode ser simplesmente existir do nada. E existindo mais real dentro da economia, o real ele perde o seu valor. E um exemplo de um ativo que é deflacionário, que é o oposto, é o ouro. Então, só para vocês entenderem, tem uma quantidade certa, uma quantidade fixa de ouro no mundo. Não tem como você criar, não tem como você fabricar o ouro. Existe aquela reserva e pronto. Então, pelo fato de ouro não poder ser criado, isso torna o ouro um ativo deflacionário, porque ele tem uma quantidade limitada em estoque. Então, ninguém pode chegar. Então, por ele ter essa quantidade limitada, ele anula completamente o risco
de sofrer inflação, né? De o preço dele aumentar, porque existe mais oferta de ouro. Então isso significa que, com o aumento da demanda por ouro, o preço dele vai aumentar independente da situação, porque a oferta, ela tá parada. Ninguém vai começar a ofertar mais ouro, né? Porque só tem uma quantidade certa. E a mesma coisa acontece com o Bitcoin. Tem uma quantidade certa de Bitcoins a serem minerados. Então, atualmente essa quantidade é de 21 milhões. E ainda não foram minerados todos os 21 milhões de Bitcoins. Mas o que vai acontecer é que, quando forem minerados esses 21 milhões de Bitcoins, vai meio que existir um outro lote. Vai ter um próximo lote de Bitcoins e vai ser reduzido, né? Vai ser menos do que 21 milhões. E aí vai acontecendo dessa forma, através de lotes, até que não vai existir mais nenhum Bitcoin a ser minerado. Então, é bastante coisa. É previsto que esse processo vai durar até 2140, né? Mas o que importa não é o fato de ter muito ou pouco, e sim o fato de ter uma quantidade limite. Então o Bitcoin ele é um ativo deflacionário, ele não vai sofrer inflação. E um ponto importante, né? Não sei se você prestou atenção, mas no começo eu falei que eu enxergava o Bitcoin como um potencial ativo que pode se tornar uma reserva de valor. E por que eu vejo dessa forma? Simplesmente porque eu acho que ainda precisa de um pouco de maturidade, sabe? Do próprio Bitcoin. Eu falei que uma característica de uma reserva de valor é que ele precisa se provar no tempo. Então o Bitcoin ele ainda é muito recente. Foi criado tipo em 2009, 2010, então ele ainda precisa passar nesse teste do tempo, né, para que possa ser comprovado como uma reserva de valor. E outro ponto também é que o Bitcoin, querendo ou não, ele ainda é um ativo muito especulativo. A gente vê essas grandes altas, grandes baixas aí acontecendo, porque ainda é um instrumento muito especulativo. E para uma reserva de valor, isso não é o ideal. Não significa que não pode acontecer, mas não é o ideal, sabe? Então, por isso que eu enxergo o Bitcoin como sendo uma potencial reserva de valor no futuro. E isso, algo que vai acelerar esse processo, é as pessoas enxergarem o Bitcoin como uma reserva de valor, que é algo que está começando a acontecer mais aos poucos, que são consequências, né, das dificuldades que a gente está passando no mundo. Mas era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Escreve aqui embaixo a sua opinião, se você concorda, se você discorda, se você tem outro ponto de vista em relação a isso. Vamos conversar sobre. E convido você também, deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre isso. Fala se você discorda, se você concorda, se você tem algum outro ponto de vista, se você pensa de uma forma diferente. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que poderia se interessar sobre o assunto e clica aqui no sininho se você já for inscrito, para que você possa receber notificações também de quando tiver vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido e até uma próxima.